Olá, feliz dia! Um dia abençoado para todos nós. É tempo de renovar os sorrisos e as ideias. É tempo de admitir um espaço maior para Deus em sua vida. É chegada a hora de deixar-se iluminar pelo programa Aceite ou Noie, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Agradecemos, como sempre, a sua companhia, viu? Em sua palestra de hoje, o preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto nos aponta onde está Deus. Esta é para quem anda precisando fortalecer a fé. No momento meio ambiente, vamos saber por que é tão importante consumir de forma consciente para evitar o desperdício de água potável. Para você que já ouviu falar sobre meditação Shinsokan, ou que ainda nunca ouviu falar, agora chegou o DVD e o CD de áudio sobre explicação da prática de meditação Shinsokan. Através desse CD e esse DVD, você vai poder ouvir uma palestra sobre a importância da meditação, a explicação da prática da meditação e também fazer a prática da meditação Shinsokan com o professor Yoshio Mukai. Você vai acompanhar passo a passo como fazer a meditação. Ligue agora então para 0800 770 2600 ou de celular 0 operadora 11 50 14 2209 ou também pelo nosso site www.sni.org.br/livraria virtual e mude a sua mente radicalmente para a luz e transforme o seu destino num destino feliz. Para muitos, Deus é um conceito, um atributo da razão. Outros só conseguem senti-lo em determinados ritos e cultos. Para nós da Aceite ou Noie, essa relação é mais simples e direta, pois ele habita dentro de cada um de nós. Para responder à pergunta onde está Deus, fiquem agora com a palestra do preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto. Muito obrigado você, nosso amigo e amiga que acompanha o programa da Aceite ou Noie na TV, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza, e também você que está assistindo o programa pela primeira vez. Muito obrigado pela sua participação e nós vamos estudar um tema hoje. A pergunta aqui, na verdade, é onde é que está Deus? Onde está Deus? Baseado no livro da professora Junko Taniguchi, que é o livro Pequenos Milagres. Pois bem, essa questão, onde está Deus, é uma questão que realmente está sendo muito debatida hoje em dia. Com o avanço da ciência, as pessoas cada vez parecem que estão mais distantes de Deus, afinal de contas, falar em Deus é falar em algo invisível. Quando a gente diz Deus pode tudo, Deus está ao nosso lado o tempo inteiro, Deus nos ama, as pessoas podem olhar ao seu redor e dizer, mas como a ama? Se há tanta violência nesse mundo, se eu estou sofrendo por problemas de saúde, por problemas financeiros. Pode também perguntar, onde está Deus? Se Deus é infinito, como pode existir algo infinito? Então existe uma tendência hoje muito grande na humanidade de acabar acreditando realmente que Deus não existe. A gente acaba pensando muito na questão da ciência. A ciência explica tudo, A ciência diz que o mundo foi criado a partir de uma explosão chamada Big Bang, que é a grande explosão. E a tendência nossa é cada vez mais ir acreditando nessa ideia da ciência. Mas a própria ciência hoje também reconhece que não pode explicar todos os fenômenos. Ela dá sugestões, dá indícios. E isto pode ter ocorrido dessa maneira, daquela maneira. E é nessa questão que a professora Junko justamente entra. Primeiramente, ela faz essa pergunta, olha, que é que você responderia se alguém lhe dirigisse a seguinte pergunta? Acredito que há duas respostas, ou seja, onde está Deus? Uma daqueles que dirão assim, bom, Deus é invisível, Ele está em todos os lugares, Deus está dentro de mim, está ao meu redor. Outros podem dizer, bom, não existe Deus, porque ninguém pôde até hoje vê-lo, ninguém hoje pode sentir a presença de Deus, e a ciência diz então que Deus não existe, ou pelo menos alguns cientistas dizem que Deus não existe. Então essas pessoas vão ficar divididas entre aqueles que creem em Deus, aqueles que não creem em Deus, que são chamados ateus.
Inclusive aqueles que até se perguntam, olha, mas se Deus existe, se eu olhar ao meu redor, né, do meu mundo, da minha casa, se eu pegar os noticiários, por que há tanta violência? Por que as pessoas se matam? Por que as pessoas então se agridem? Por que há tanta raiva no mundo? Então pergunta-se isso o tempo inteiro e fica naquela dúvida realmente se Deus existe ou não existe. A questão toda aqui, então, é você pensar, na verdade, qual é o teu conceito de Deus e o conceito que você deseja para você de Deus. Se a gente pensar, por exemplo, em Deus como um ser assim utilitário, claro, se eu estou doente, eu vou procurar Deus porque eu estou doente para curar a minha doença. Se eu estou com um problema financeiro, procuro Deus porque eu estou com um problema financeiro justamente para resolver o meu problema financeiro. Se eu estou com outro problema sentimental, vou procurar Deus para resolver o meu problema sentimental. E Deus, então, passa a ser uma espécie de conselheiro amoroso, conselheiro financeiro, médico, dentista. Ou seja, utilizamos Deus uma relação muito comercial. É verdade. É quase que um capitalismo, né? Eu vou usar Deus de forma utilitária ao meu serviço. Mas esse não é o conceito que a Seitonê tem de Deus. Nós não devemos nos relacionar com Deus ou com este algo invisível do universo simplesmente para utilizá-lo como algo utilitário, de uma barganha. Olha, se você me curar, eu faço assim. Se você ajudar financeiramente, eu contribuo com tal obra. Isso simplesmente chama-se comércio. E nós da Seitonê não compartilhamos com essa ideia equivocada de que Deus deveria ser tratado como um comércio. A gente pode pensar em Deus, então, de uma maneira como? Ora, é só você pensar o seguinte: eu quero viver a minha vida de que maneira? Boa ou má? Eu quero me sentir como neste mundo? Bem ou não? Qual é a existência da criação desse mundo? Por que esse mundo existe? Será que ela é obra do acaso? Ou será que existe uma intenção por detrás desse universo, por detrás desse mundo? E aí, nessas perguntas é que está, então, o início do seu caminhar filosófico, o início do que você vai pensar realmente. Qual é a relação que você quer estabelecer com o universo, com as pessoas que estão ao seu redor, ao seu lado? Pouco importa a sua religião, não importa se você é cristão, se você é muçulmano, se você é espírita, se você é da Seitonê, não importa. O importante é que nós devemos viver uma vida de plena felicidade, de plena alegria. Eu acho que isso ninguém duvida, não é? Você duvida que você deseja viver uma vida feliz? Ora, e para viver uma vida feliz, onde que está, então, o caminho? Qual é o caminho dessa tal, então, felicidade? Vamos lá, então, mais um pouquinho da professora Junko, então, que conta, assim, esse livro é muito gostoso de ler, eu vou fazer, assim, uma pequena sinopse aqui, porque ela vai contando histórias e ela vai envolvendo a gente, e são histórias que ela viveu. Então, ela veio para São Paulo, num curso da sede internacional da Seitonê, e ela conta quando ela veio a primeira vez, a segunda vez, e essas histórias são deliciosas de você ir lendo, e no meio das histórias ela vai então nos remetendo à filosofia da Seitonê e aos conceitos da filosofia da Seitonê. Então, ela vai contar aqui, quer dizer, nessa busca de Deus, né, o que é Deus, ela cita um poema escrito pelo professor Masanobu Taniguchi. Para você que pensa, mas quem é Masanobu Taniguchi? Não é? Masanobu Taniguchi é o supremo presidente da Seitonê. Hoje é a pessoa que está à frente do nosso movimento de iluminação da humanidade. Então, ele escreveu um livro, na verdade, professor Masanobu Taniguchi, e nesse livro são orações, na verdade, orações muito lindas, né? E eu vou ler agora um trecho de uma oração para a gente refletir junto a respeito desse tema aqui, onde é que está, afinal de contas, Deus, ok? Bom, assim, olha, neste momento sinto claramente a sua presença. Muitas pessoas relatam em crer no Senhor, porque não o conseguem ver. Muitas pessoas relatam em crer no Senhor, porque não o conseguem ver. Mas eu percebo a grandeza do seu amor, justamente porque normalmente o Senhor não se faz visível aos nossos olhos. Olha que interessante, quer dizer, sentir a presença de Deus justamente porque não sinto, ou seja, não vejo Deus com os meus olhos. Os olhos, não é? A audição, o paladar, os 5 sentidos humanos, eles servem para nos relacionar assim com as coisas que estão ao nosso redor, mas eles não conseguem funcionar para nos relacionar com alguma coisa que está além deles. E Deus está além desses 5 sentidos. Por isso que a ciência não consegue captá-la. E aí, quando a gente tenta achar Deus nesse mundo, ou a gente procura Ele no lugar, ou na representação dEle nesse mundo, ou a gente não vai encontrar. Onde que está a representação de Deus neste mundo?
eu já adianto para você, não está onde não está, tá? Onde não está nessas questões que a gente veio procurando ele até agora. Não está na cura da doença, não está na cura do problema financeiro, embora isso ocorra, embora nós temos muitos relatos de pessoas que realmente conseguiram a cura, pessoas que conseguiram se harmonizar. Não está aí Deus. Deus justamente vai estar nos bons sentimentos, naquilo que nos faz feliz de verdade, não naquilo que nos deixa feliz durante um momento e depois vem a infelicidade. As coisas materiais são curtas, elas passam rápido. Então elas não podem conter em si a essência de alguma coisa que é eterna, que dura para sempre. Aliás, durar para sempre é um conceito, né? Eternidade é um conceito que na Seicho no Ie não significa algo comprido, algo que está ao longo do tempo, que vai demorar muito para terminar ou que nunca vai terminar. Isso não é eternidade. A eternidade, de fato, é o lugar onde não existe o tempo. E a própria ciência também concorda com a gente nesse aspecto. O tempo não tem existência verdadeira, ele foi criado a partir do momento que foi criado o universo material. Então não existe o tempo. Então no lugar onde não existe o tempo, aí está a eternidade. A eternidade verdadeira está aí. É difícil a gente imaginar isso porque os nossos sentidos brigam, não é verdade? Os nossos sentidos eles ficam brigando com a gente assim, mas como não existe o tempo? Mas olha, o tempo está aí, olha o meu relógio, olha a hora do programa passando, tem um tempo determinado para fazer a palestra, como que o tempo não pode existir? Essa é a briga dos 5 sentidos contra, porque não entende, claro, né? Contra aquilo que ele não entende. Ele não entende o que é a eternidade, a falta de tempo, a inexistência do tempo. Mas a própria ciência está com a gente nesse aspecto. Então eu queria convidar você a fazer uma viagem para um lugar que não está a serviço daquelas pessoas que querem fazer o comércio com Deus. Está, na verdade, a serviço do grande amor que existe nesse mundo. E aí que a gente começa, então, a buscar Deus nessas questões que aparecem na nossa vida, nessas questões de amar o próximo, perdoar o próximo, reconhecer a alegria, viver com felicidade. Quando o outro fica feliz, eu também fico feliz. E aí que a gente começa a descobrir Deus. E olha que interessante o argumento do professor Masanobu Taniguchi. Veja que interessante isso aqui, que é comentado depois pela professora Junko, né? Ele diz assim, olha, como eu não posso ver Deus, quer dizer, como ele é invisível a mim, né? Então ele diz assim, olha, em vez disso, quer dizer, uma vez que eu não vejo, né, Deus, né, se eu pudesse ver Deus, tocar em Deus e falar com Deus, com certeza eu iria me prender a Deus de tal forma que tudo que eu fosse fazer, tudo que eu fizesse, eu teria que pedir permissão a Deus. Olha, Deus, eu vou fazer tal coisa, eu estou vendo Deus, imagine você. Não, Deus, eu vou fazer tal coisa. Olha, Deus, eu devo ir para cá ou para lá. Olha, Deus, eu tenho que fazer isso, aqui. Olha, Deus. E aí nós perderíamos totalmente a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio. Imagina você com alguém que soubesse demais, soubesse todas as coisas do mundo e tivesse todas as certezas do mundo. Imagina que você tivesse diante de você essa pessoa agora. Alguém que te respondesse todas as perguntas e seguramente todas elas estariam certas. Será que você seria feliz de verdade se estivesse ao lado dessa pessoa? É isso que o professor Masanobu Taniguchi questiona. Se ele é invisível, eu não posso vê-lo. Se ele é inaudível, eu não posso ouvi-lo diretamente, mas eu posso orar para ele, eu posso me relacionar com Deus de outra maneira. Aí está o desafio. Que sem graça é viver do lado de uma pessoa que dá sempre a resposta para você, não é verdade? Você já imaginou? Ah, eu não estou sabendo de alguma coisa, alguém vem e diz, não, é assim. Aí você, que ótimo. Não, você perdeu o seu livre-arbítrio, você perdeu a sua liberdade, inclusive a liberdade de errar. É sim, minha amiga, meu amigo, você tem o direito de errar. E se você errou, esse erro justamente aconteceu na sua vida para você se perdoar e para você poder crescer. Eu estive recentemente com um grande amigo meu, passando por uma grande dificuldade. E aí, contando as nossas histórias de vida e compartilhando as nossas histórias de vida, ele foi falando, olha, eu preciso te contar um negócio, eu preciso te contar outra coisa. E ele foi me contando os desafios que ele viveu na vida dele, os erros que ele cometeu na vida dele. E aí eu falei para ele, mas quem é que não cometeu nenhum erro nessa vida? Fala para mim. Qualquer um de nós, preletores, nós que estamos aqui, também cometemos os nossos erros. Mas tem uma vantagem daqueles que cometem erros e daqueles que se arrependem dos seus erros. E sabe o que é? Olha, você errou, mas você pode assumir o erro porque foi você que errou.
Se Deus estivesse ao seu lado, tá bom, talvez você não tivesse errado. Mas se Ele te deu essa liberdade de errar, é justamente porque você precisava aprender alguma coisa com esse erro. E se tem alguém do seu lado que errou também, é porque justamente você precisava desse erro da outra pessoa para parar para pensar um pouquinho na sua vida. E aí que está, quando a gente começou a conversar, eu pensei o seguinte, olha, sabe por que Deus às vezes faz a gente falhar? Eu acho que, na verdade, não é Deus que faz a gente falhar. Na verdade, o nosso livre-arbítrio, a vontade de fazer as coisas por nossa própria conta, nos leva ao erro. Mas a grande coisa, a grande sacada aí é o seguinte, eu errei, reconheço o meu erro. E se eu reconheço o meu erro, isso me torna mais humano. Isso pode me tornar mais gentil. Eu posso olhar para mim e dizer, eu errei. E quando o outro erra, eu me torno mais amoroso com o erro da outra pessoa. E aí que a gente começa a construir um mundo onde há Deus. E justamente é esse convite que a professora Junco nos faz. Ela vai justamente dizer, ao ler as palavras desta oração, compreende-se que pensar em ver Deus ou sentir Deus encerra o perigo de o homem abandonar a própria liberdade e passar a depender de alguma coisa, tornando-se dependente como um robô. Eu nunca tinha parado para pensar nessa visão da professora Junko Taniguchi, quer dizer, você se tornar um robô de Deus. Eu sei que para algumas pessoas que talvez estejam assistindo até o programa pela primeira vez, não é? Pode pensar assim, puxa vida, mas que conceito é esse aí, como me tornar um robô de Deus? Mas abra o seu coração e perceba o que ela está dizendo, não é? Ela continua dizendo assim, olha, ela conta uma história, vocês conhecem a historinha? Aquela historinha dos ratos que um flautista, sabe ou não? Bom, a história é a seguinte, ó, existia um reino, nesse reino existia aí um flautista, né? Quer dizer, na verdade esse reino foi invadido por ratos, e ficaram sabendo que um flautista tocava uma flauta e os ratos iam acompanhando esse flautista. Então chamaram o flautista e disseram, tudo bem, mas por 1000 moedas de ouro eu faço o serviço. Então o prefeito lá daquele reino diz, combinado, vou pagar essas 1000 moedas de ouro para você. Então ele foi lá tocando a flauta, tocou a flauta e levou todos os ratos para o rio e os ratos todos morreram então afogados. Pois bem, aí na hora de receber o pagamento, o que aconteceu? O prefeito foi lá e não pagou o danado. Assim, você não, vale só 50 moedas de ouro, receba e fique feliz. Aconteceu que o flautista disse, então tá bom. Pegou a flauta dele, começou a tocar uma outra música e atraiu todas as crianças que foram com ele para uma montanha e desapareceram na montanha. Sobrando apenas uma criança que estava então, que tinha um problema na perna e não conseguiu seguir o flautista. Conheceu essa história? Acho que sim, né? Aparece aí em alguns desenhos animados, etc., a história desse flautista. Então ela faz a seguinte observação a respeito dessa historinha que eu acabei de contar para você. Na história, crianças e ratos ficaram obcecados por algo ao ouvir o som da flauta. Esqueceram-se tudo e seguiram então atrás do flautista. Em orações diárias, que é essa oração que eu falei para vocês, em que o professor Massanubo questiona, não é? Ou afirma que justamente por Deus ser invisível é que nós então entendemos a sua grandeza, ela diz assim, não é? Justamente nessas orações diárias o flautista é comparado a Deus, pois se visse a figura de Deus, o homem confiaria totalmente nele, deixaria de pensar em si, pois compreenderia claramente a grandeza e o discernimento corretos que não falham nunca e ficaria como um seguidor de seitas ocultistas. Na verdade, o que ela está fazendo aqui é uma observação, não é? De que às vezes a gente procura meios de ouvir Deus através de outras entidades, etc. e tal, e fica então procurando respostas em lugares que não devemos procurar. E a professora Junko continua, entretanto, né, refletindo bem o desejo que está à mente de cada um de nós, não é? Se nós queremos achar Deus, devemos então procurá-lo no esforço. Olha que conceito bacana, né? Procurá-lo no esforço. E é justamente a partir do esforço que a gente faz para conquistar as coisas na nossa vida. E aí eu não estou falando de conquistar bens materiais, não. Estou dizendo justamente de conquistar coisas para algo muito importante que está dentro de mim e dentro de você. Você pode dizer, é a minha alma, o meu espírito.
Mas falando assim fica um pouco mais difícil, vamos ser mais claros, né? O seu caráter e a sua personalidade. Então, o esforçar-se justamente para poder melhorar o seu caráter e a sua personalidade, aí sim é que está a grande busca da vida de cada um de vocês. Existe um livro na Seiichi Noye, publicado pela Seiichi Noye, do Star Daily, que é considerado um dos maiores bandidos dos Estados Unidos, não é? E que ele conseguiu se converter. Ele foi um cara extremamente perigoso. Converter em que sentido, né? Graças então a ter tido uma visão de Jesus Cristo, ele consegue então arrepender-se de tudo aquilo que ele tinha feito na vida dele e começa a trabalhar como um pregador, na verdade, difundindo a palavra de Deus. E olha que na história do Star Daily, mesmo depois que ele sai então da cadeia, tem muitos altos e baixos, tem muitas dificuldades, mas o Star Daily, ele é uma pessoa incansável no esforço de buscar a Deus a partir, então, das orações, a partir das meditações. Então, eu queria fazer justamente um convite para você, olha, entre nesse universo da Seiichi Noye e aprenda a orar, a fazer orações, aprenda justamente a meditar para Deus, a ter um contato com Deus. Mas para não complicar muito, e eu sei que você pode procurar a gente no site, por exemplo, você pode entrar no site da Seiichi Noye, tem muitos artigos, tem vídeos para você assistir das palestras, né, lá no www.sni.org.br, dá até para você procurar a gente no Facebook, seguir a gente lá no Facebook e justamente postar mensagens e ver as mensagens que nós estamos postando também. Tudo isso vai te ajudar, mas eu queria dizer para você uma coisa simples. Olha, para você levar desse programa aqui, eu vou te fazer um pedido. E o pedido é o seguinte: saia dessa vida de insatisfação e penetre numa vida de alegria, de satisfação. Quando você começar a substituir o desejo de insatisfação pelo desejo de gratidão, pelo sentimento de gratidão, eu garanto para você que a sua vida vai mudar. Então preste atenção para terminar. Pense bem aí dentro de você. Quantas vezes você reclamou de alguma coisa na sua vida hoje? Quantas coisas te deixaram insatisfeitas hoje? E aí comece a perceber se sua vida não está mais voltada para a insatisfação do que para a gratidão. Se você conseguir, nesse exato momento, mudar só isso, só essa chavezinha da insatisfação para a gratidão, eu garanto para você que você não mais vai fazer a pergunta: onde está Deus? Você vai viver com Deus 24 horas por dia. Essa é a chavezinha que eu queria deixar para você e agradecer do fundo do coração a presença de vocês aí na sua casa assistindo o nosso programa. Muito obrigado. Olá, feliz dia! Está entrando no ar o programa Seiichi Noye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Fala a verdade, quando você escuta essa frase, você sabe que o nosso programa está iniciando, não é? Seja um mantenedor do nosso programa. Através dele, muitas pessoas transformaram as suas vidas, como é o caso da Patrícia, que conheceu a Seiichi Noye pela TV e também é mantenedora do nosso programa, não é isso, Patrícia? Em 2003, eu conheci o programa Seiichi Noye, na época eu passava de madrugada e eu fazia o cursinho pré-vestibular, né? E na época eu não frequentava nenhuma religião, eu já tinha passado por várias, mas eu não tinha nenhuma fixa. Parei e comecei a assistir. E eu me apaixonei. E isso pra mim foi muito importante, porque eu não acreditava muito em mim. Eu tinha estudado em escola pública, então assim, eu achava que eu ia ter dificuldade passando no vestibular. E aí comecei a assistir todos os dias o programa. Fiquei mais de 6 meses assistindo direto, todos os dias. E comecei a ter autoconfiança. Falei assim, não, eu dou conta, eu consigo, só de assistir os programas. Então aí eu falei assim, aí já mudou minha cabeça, não era se eu passar no vestibular. Quando eu passar no vestibular na Universidade Federal de Minas Gerais, que era a minha vontade, eu vou começar a frequentar essa doutrina, que é maravilhosa. Aí, logo quando eu passei no vestibular, passei em 4 universidades federais por ter começado a assistir o programa Seiichi Noye na TV. Então eu comecei a confiar em mim, comecei a ver que eu era filha de Deus. E logo quando eu passei, eu comecei a frequentar assiduamente. Frequento até hoje, fui a primeira da família. Então a gente entra ou pelo amor ou pela dor. Foi pelo amor, amo essa doutrina. Minha família toda hoje em dia frequenta. E hoje em dia eu sou mantenedora do programa Seiichi Noye na TV. E sou muito grata por isso.
Seja você também um mantenedor do programa Seite Noé na TV. Acesse o site www.sni.org.br/mantenedor ou através dos telefones 0800 770 2600 ou 0 operadora 11 5014 2209 e transforme a sua vida e de muitas pessoas através da sua doação. No Momento Meio Ambiente de hoje, o assunto é a água que consumimos sem bebê-la e até mesmo sem molhar as mãos. É isso mesmo. Tudo ao nosso redor possui água, ou seja, em cada produto foi utilizada uma determinada quantidade de litros do precioso líquido. Por isso, cada vez que compramos móveis, roupas, louças ou produtos eletrônicos, por exemplo, estamos deixando uma pegada hidrológica no mundo. Para termos uma ideia melhor, confira alguns exemplos na tela. Uma calça jeans consome 11 mil litros de água. Um aparelho celular gera o consumo de 16 mil litros de água. Para produzir uma xícara de café, são necessários 140 litros de água. Fica então a dica do nosso programa. Priorize sempre o consumo racional de qualquer produto. Para saber mais sobre o compromisso ambiental da Seite Noé Brasil, acesse www.sni.org.br/meio ambiente. Proteção ambiental e a Seite Noé faz bem ao planeta, faz bem a você. O programa está acabando. Ligue para a nossa central de atendimento pelo número 0800 770 2600 e receba na sua casa gratuitamente uma revista da Seite Noé. Se a ligação for a partir de telefone móvel, o número é 0 operadora 11 5014 2209. Mas se você já ligou antes e até ganhou a nossa revista, ligue novamente ou acesse www.sni.org.br/livraria virtual para fazer uma assinatura anual. Gente, por um valor bem em conta, você tem em mãos 12 edições mensais do periódico que desde 1930 salva vidas pelo seu conteúdo iluminador. Faça já a sua assinatura, tá bom? Que Deus o abençoe e faça com que todos os seus projetos e planos se concretizem, viu? Você acompanhou mais um programa Seite Noé, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza, e agradecemos de coração a sua companhia. Muito obrigada. Para finalizar, orar com frequência aparece em nós na forma de conduta mais nobre. De repente, tomamos decisões mais sábias. Somos, enfim, pessoas mais felizes quando oramos mais. Então, vamos juntos ao nosso momento de oração. Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. Fique em paz e que Deus o abençoe imensamente. Um forte abraço. Tchau, tchau.